No jogo eletrizante ocorrido no Morumbi, o São Paulo saiu vitorioso contra o Vasco, com placar final de 4-2. Essa vitória permitiu que a equipe paulista mantivesse sua sequência invicta sob o comando de Dorival Júnior e avançasse na tabela do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o São Paulo alcançou 12 pontos, ocupando a 7ª posição, enquanto o Vasco permaneceu com 6 pontos e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada. A primeira etapa foi marcada por 3 gols, e o São Paulo saiu na frente, sendo mais efetivo. Caleri e Nestor foram responsáveis pelos gols dos mandantes, mas Barros descontou para o Vasco pouco antes do intervalo. No segundo tempo, a insistência do time carioca em cruzamentos resultou no empate parcial, porém, nos minutos finais, 2 jovens jogadores de Cotia, Beraldo e Juan, balançaram as redes de Léo Jardim e fizeram o Morumbi, com mais de 57 mil espectadores, explodir de alegria. Destaca-se também a defesa de Rafael, que evitou um gol relâmpago do Vasco logo aos 2 minutos do jogo. A torcida são paulina aqueceu o Morumbi desde o início, mas foi o Vasco quem assustou. Galarza aproveitou o rebote após um cruzamento e, da entrada da área, chutou forte em direção ao gol. Rafael realizou uma grande defesa e espalmou para escanteio. O primeiro gol do São Paulo ocorreu aos 23 minutos, em meio a um confronto bastante equilibrado. Luciano recebeu pela esquerda de Marcos Paulo, que ficou com a bola após um bate-rebate, e cruzou para a área. Caleri, em um movimento típico de um centroavante, antecipou-se aos zagueiros e balançou as redes após um carrinho, abrindo o placar. O Vasco quase viu a desvantagem aumentar quando Robson, no campo de defesa dos visitantes, cometeu um erro antes de recuar a bola, perdendo a posse para Luciano. O atacante, rapidamente, passou para o companheiro argentino, que finalizou sem muita força em direção ao gol de Léo Jardim. Nestor ampliou o placar com um golaço. No final do primeiro tempo, os visitantes tentaram pressionar o adversário, mas acabaram se atrapalhando e foram punidos. Após a cobrança de um lateral no ataque, Jair chutou a bola 2 vezes em Piton, gerando um contra-ataque. Melhor para Nestor, que recebeu de Luciano na ponta direita, deixou Robson para trás e finalizou com força dentro da área, ampliando para 2-0. O Vasco diminuiu a desvantagem antes do intervalo. Léo lançou a bola em profundidade para Galarza, que a levantou na área. Barros subiu mais alto do que Caio Paulista, balançou as redes e recolocou seu time na partida, reduzindo para 2-1. No início do segundo tempo, o São Paulo voltou desligado e quase sofreu o empate. No primeiro lance, Figueiredo foi acionado pela ponta esquerda e cruzou para a área. Rafael errou o tempo da bola, que caiu nos pés de Gabriel Peck. O jogador acertou o travessão ao chutar no meio dos defensores adversários. O Vasco persistiu em cruzamentos altos para buscar o empate, mas nenhum deles encontrou Pedro Raul, o centroavante de 1,92 metros que lidera o ataque vascaíno. Enquanto isso, a defesa do São Paulo, juntamente com Rafael, teve que trabalhar bastante para afastar o perigo. Galarza conseguiu empatar a partida aos 38 minutos, também por meio de um cruzamento, mas dessa vez com menos altura. Galarza recebeu um lançamento em meia altura, dominou a bola e estufou as redes de Rafael, que não conseguiu fazer a defesa, deixando o placar em 2-2. Quando tudo parecia se encaminhar para o fim do jogo em empate, Beraldo conseguiu colocar seu time novamente em vantagem. O jovem zagueiro, formado em Cotia, subiu mais alto que todos em um escanteio cobrado por Wellington Rato, fazendo o terceiro gol aos 43 minutos. Em meio à busca desesperada do Vasco pelo empate, os mandantes garantiram a vitória em um contra-ataque durante os 10 minutos de acréscimo. Rato recebeu a bola de Michel Araújo, fez um passe longo da direita para a esquerda e viu Juan superar Léo Jardim, estabelecendo o placar final de 4-2. Na próxima terça-feira, 23, o São Paulo jogará contra o Puerto Cabello, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana, enquanto o Vasco terá uma semana de descanso e enfrentará o Fortaleza no sábado seguinte, 27.